Há um assunto aqui que é fundamental para todos nós: a compreensão da verdade da não reação. Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que as nossas relações, elas não são relações completas. Elas não são relações de verdade, inteligentes, amorosas, verdadeiras. Porque há sempre em nós um impulso para tentar mudar, alterar alguma coisa que não nos agrada, que não queremos ver, que não gostamos. E a nossa inclinação é de reagir. Aqui eu quero tratar com você da importância da mudança. É verdade que se faz necessária uma mudança em nossas vidas. Toda essa mudança que nós queremos ver no mundo, e aqui eu me refiro não só a esse mundo distante de nós. Quando falamos de um outro país ou de uma outra cidade ou de um outro bairro, estamos falando desse mundo próximo, o mundo de nossas relações. Esse é o mundo mais próximo que temos. E nós precisamos de uma mudança nesse mundo. Porque nós não estamos dentro de uma ação que realmente é uma ação que nasce da compaixão, da inteligência, que nasce da bondade, que nasce da verdade. Isso porque dentro de cada um de nós carregamos esse elemento, esse sentido de um eu presente, agora aqui, dentro do viver, dentro da experiência. Então eu quero tratar com você da importância de não reagir. E por que não reagir? E por que não tentar impor nossas ideias, opiniões, crenças, conclusões dentro de nossas relações? Exatamente porque essa é a causa do conflito. Essa é a causa do dilema, do problema entre nós, do problema do ser humano. Todo problema nosso consiste nesse sentido de um eu que se separa do outro. Esse eu em nós, esse mim, ele é um conjunto de crenças, de conclusões, de ideias, objetivos, propósitos. Nossas relações não são relações verdadeiras, em razão de que nós estamos sempre nesse movimento. Estamos separados em razão dessas conclusões, opiniões, crenças, certezas, desejos, tudo isso de cunho pessoal, de cunho particular, de cunho egóico. É sempre esse sentido de um eu, de um ego, nessa relação, se separando do outro, sendo a causa do conflito, sendo a causa real dos problemas. Aqui eu tenho algumas coisas para lhe dizer sobre essa questão dos problemas. Não há nenhum problema que seja real, a não ser que esse sentido de um eu esteja presente. Todo esse problema se mostra muito verdadeiro, muito real em nossas vidas. É esse sentido de um eu que se separa, criando o problema. Então nós sempre trazemos esse modelo de existência. Estamos a todo momento manifestando esse sentido de alguém presente, se separando. E, portanto, conflitando, lutando. A divisão é a causa do sofrimento, é a causa do problema. É quando o problema se torna real. Então, todos os problemas na sua vida, na verdade, se resume a um único problema. E esse problema é esse sentido de um eu, de uma identidade presente.
Esse eu é aquele que está dentro da experiência, se separando da experiência, como sendo um experimentador que se separa para fazer algo com essa experiência. Então, nós temos aqui, nesse momento, a ideia de alguém ouvindo uma fala como essa. A ideia de alguém experimentando algo na vida, sendo esse alguém um experimentador. A ideia de alguém numa relação com um outro alguém. Então, basicamente, todo problema nosso é o problema do eu, nesta divisão, nessa separação. O encontro com a verdade requer a anulação desta divisão. Em uma divisão onde temos duas coisas presentes, nós temos o espaço entre elas. Pode ser um espaço pequeno ou um espaço muito grande, mas há um espaço entre duas coisas. Aqui é o eu e o não eu. O experimentador e a sua experiência. A pessoa que eu sou ou a pessoa que eu acredito ser e o outro, que por sinal ele também acredita ser. Nessa separação entre essas duas coisas, nessa divisão, temos o espaço e o conflito. O encontro com a verdade, que é o encontro com a realidade divina, a realidade de Deus presente, sendo essa realidade este ser, esta verdade, que está além dessa condição da mente como nós funcionamos, onde há esta divisão, onde há esta separação e, portanto, conflito, esta realidade divina se revela quando não há mais esse movimento do eu, quando não há mais esta situação de um eu que se separa do outro, de um observador que se separa daquilo que está observando. Então, a verdade é que entre observador e coisa observada está presente o problema. Porque nós temos presente esse espaço. Vamos estudar isso aqui com você. Do que se constitui esse espaço? Esse espaço se constitui de tempo. Um objeto de um ponto para o outro requer tempo. O espaço pode ser medido e esse espaço é basicamente tempo. Não há como separar esse espaço do próprio tempo. Entre um e o outro há uma distância, isso é o espaço. Essa distância é percorrida no tempo. O que ocorre conosco psicologicamente é a mesma coisa. Ao olhar para você, eu tenho uma ideia sobre quem é você. Ou sobre o que você, nesse momento, representa para mim. Essa ideia é uma imagem que eu faço de quem é você. Então, nós estamos vivendo nessa ideia de alguém que conhece o outro, porque tem uma imagem dele ou dela. Essa imagem é algo que nós registramos em nós em razão das experiências pelas quais passamos. Passamos por experiências, a presença desse experimentador registrou essas experiências, elas se tornaram agora memória dentro de cada um de nós. Então, eu tenho uma memória sobre quem você é, e você tem uma memória sobre quem eu sou. Essa memória é uma imagem. Isso é algo registrado em razão de uma lembrança.
essa lembrança é uma ocorrência dentro do tempo. Passei por algo ontem e guardei nesse contato com você. Isso me deu uma ideia sobre quem você é. Você me deixou feliz ontem. Hoje me encontro com você e estou feliz com você. Isso está presente em razão desse tempo, dessa memória, dessa lembrança. Então, isso requer tempo. E esse encontro, nele há uma divisão. A divisão é esse eu que observa essa imagem e essa imagem separada desse eu. Então, psicologicamente, nós funcionamos dentro de um tempo criado pelas imagens, a imagem que eu tenho de você e a imagem que você tem de mim, uma imagem adquirida no passado, que é tempo, na memória, que é lembrança, que é passado, que é tempo, e tudo isso é pensamento. É assim que nós funcionamos nesse contato com o outro, com a vida. Então, a compreensão do nosso mundo, com base nessa memória, é uma compreensão que se baseia na experiência passada. E está nesse momento presente, anulando a verdade desse encontro agora. Porque essa memória está se impondo nesse momento. Então, o que eu tenho de você não é a verdade sobre quem você é. É a memória sobre quem você foi. Ou sobre quem eu acredito que você foi. Reparem como é fascinante a compreensão dessa verdade sobre a ilusão desse eu, que está o tempo todo interpretando a vida nesse momento presente, tendo por princípio o passado, tendo por elemento principal suas recordações, suas lembranças, suas memórias. Eu amo você. O que na verdade estou dizendo é que gosto da sua presença, mas o que é que de fato eu tenho de sua presença? Uma imagem? Uma agradável imagem que trago do passado? Então, o contato que esse eu, que acredito que sou, tem com você, que você acredita que é você, isso consiste num encontro entre imagens, porque estou fazendo isso e você também. Então, a nossa relação com o mundo, ela está assentada nessa base de conclusão de memória, de imagens, de crenças. Então não há verdade nesse contato, não há verdade naquilo que nós chamamos de amor, de paz, de compreensão entre nós. Essa ideia desse eu cria a ideia desse nós. É possível uma vida livre desse tempo, dessa qualidade de memória? É possível uma vida livre dessa qualidade de encontro que se baseia apenas no passado? Podemos aqui, nesse instante, nos depararmos com esse momento presente sem o passado? Dessa forma, estamos em contato com a realidade divina, com a realidade do ser. Isso requer atenção sobre esse instante, sobre esse movimento. Isso requer a verdade da compreensão de como nós funcionamos. Isso requer a habilidade de olharmos para nós mesmos, de conhecermos a nós mesmos. Esse autoconhecimento real, a verdade do autoconhecimento, requer uma compreensão de como nós funcionamos aqui e agora. Então, esse autoconhecimento lhe traz
esse momento de percepção de realidade, porque nós temos presente agora um elemento fundamental para esta compreensão real desse instante, que é a compreensão real da vida como ela é aqui e agora. Esse elemento é esta atenção. A plena atenção, nesse instante, lhe coloca livre desses registros do passado, desse conjunto de conclusões, opiniões e crenças, de imagens que você tem do outro, que você tem das situações, que você cria também dos lugares. Nós temos imagens dos lugares por onde passamos, temos imagens das pessoas com quem nos relacionamos, temos imagens de situações que nos ocorrem, registramos essas imagens. Se elas são desagradáveis, elas se tornam em nós um movimento interno de medo, porque não queremos passar por aquilo novamente. Isso ocorre porque estamos registrando essas imagens, não deixamos morrer o passado. O passado não é outra coisa a não ser um conjunto de imagens, de lembranças, de memórias, que esse eu, que é o experimentador, está cultivando, guardando. Reparem como é fascinante esse assunto aqui. Isso coloca o fim para o tempo psicológico. Isso é o fim do tempo. Juntamente, isso é o fim do pensamento. Então, esse tempo é algo íntimo do pensamento. Assim como esse espaço é algo íntimo do pensamento. Esse espaço é algo íntimo do tempo. Então, reparem a relação próxima entre tempo e pensamento. É o pensamento que te coloca nessa ideia de ser alguém agora aqui, te coloca nessa ilusão desse tempo, de ser alguém. Na realidade, a verdade está acontecendo nesse instante, e nesse instante não há tempo, nesse instante não há pensamento. O pensamento e o tempo é algo que vem do passado, da memória, da lembrança. Por isso que nós temos chamado de tempo psicológico. Então nós estamos cultivando o sentido de um eu presente agora, aqui, dentro do viver, na experiência, nesse contato com o outro. Esse sentido de um eu presente está em resistência. Aqui o contato com esse momento é um contato livre do eu. Quando não reagimos, estamos sempre tentando impor a esse momento uma reação, um movimento que vem do passado para lidar com esse momento. Então há conflito. Ao nos depararmos com situações, nós não apenas olhamos para elas, nós não apenas nos tornamos cientes da presença dela, nessa atenção real, nesta verdadeira atenção plena. Nós colocamos o elemento eu, que está sempre reagindo. Gostamos de algumas coisas, não gostamos de outras, que vemos nas pessoas, que vemos em nós mesmos. Estamos sempre reagindo. A não reação, reparem, esta não reação é o segredo. Esta não reação é possível quando não há mais esta divisão entre eu e a experiência, eu e o outro, quando não há mais o sentido de um observador diante daquilo que está sendo observado. É possível vivermos uma vida livre do eu. Isso representa uma vida livre desta reação.
Então, quando não há reação, quando não há esse movimento do eu, do ego, nós temos o segredo. Então, o grande segredo da vida feliz, em amor, em paz, em liberdade, em felicidade, na relação com o outro, com a vida, com esse instante, é uma vida livre desta reação. Então, a não reação é o segredo. Eu quero reafirmar de novo isso aqui. O grande segredo de uma vida real, livre de problemas, é uma vida livre da reação. Assim, a não reação é o segredo. Aqui nesse trabalho, nós estamos trabalhando com você o fim do ego, do eu, desse elemento que se separa da experiência, que se separa do momento presente, que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa de Deus. Esse é o encontro com o seu ser, o encontro com o despertar espiritual, com o despertar da consciência. Esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. Estamos trabalhando com você o fim da ilusão do eu. Isso é o fim para os problemas. Esta é a real mudança que se faz necessária nesse mundo, no mundo de nossas relações. Uma vida livre é uma vida onde não há este movimento de reação. Então, não reagir é o segredo. Quando há o fim para essa separação entre observador e coisa observada, então há uma única realidade presente, que é a realidade de Deus. Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal. Nós temos encontros online. Você tem aqui o nosso grupo no WhatsApp, na descrição do vídeo, para maiores informações e para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e aproveita e deixa um comentáriozinho. Sim, faz sentido? Ok? E vamos trabalhar isso? Aqui fica o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado.